Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo que não é exatamente atual do meu canal, já que normalmente eu falo sobre bebidas do ponto de vista mais de elaboração e técnicas, mas hoje a gente vai falar sobre a parte, digamos, da fruição e da hospitalidade, que é a hotelaria. A gente vai falar mais sobre alguns elementos de base, como, por exemplo, por que escolher uma bebida, ou um mix de bebidas para fazer uma mistura, pensando em um coquetel, e também por que se usa tal e tal técnica. Inclusive, descobri que tem mais do que uma técnica, que normalmente as pessoas associam a apenas uma, que é um assunto para mais adiante. Então, quando a gente fala em coquetel, a gente evidentemente precisa delimitar o assunto. Várias coisas são chamadas de coquetel, inclusive eventos sociais. Evidentemente não é disso que a gente está falando aqui, né? Aquele evento como, por exemplo, uma inauguração de uma loja e depois coquetel, né? Não é isso. O coquetel pode ter coquetéis que é os que a gente vai falar efetivamente, mas não é dele que a gente está falando. Também não vai ser sobre a bebida, aquela bebida alcoólica mista, ou também coquetel. Tem aqui um que deve ser bem bom. E uma bem conhecida nossa, né? O Domec, todo mundo acha que é um brand, mas já foi, né? E hoje é um coquetel composto. Podem ser, claro, ingredientes para coquetelaria, mas a gente não vai se ocupar de falar desse tipo de bebidas hoje. Também pode ser um filme. Quantos bartenders hoje estão nessa profissão por causa do famoso filme do Tom Cruise? E para quem é um pouquinho mais velho, talvez mais ousado, pode ser também um programa semi-erótico dos anos 90, apresentado pelo Miele, mas evidentemente, até por motivos óbvios, não é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar daquelas bebidas que as pessoas costumam perceber como coloridas, chamativas, que são de fato obtidas por misturas de bebidas alcoólicas ou não, importante dizer. Tendo a não gostar de falar sobre história, quem me conhece sabe disso, porque tirando aquela história que está nos livros, e mesmo aquela, algumas vezes tem algumas mentirinhas ou algumas visões de um lado mais exagerada do que as visões do outro, mas eu particularmente não gosto muito de falar de história das coisas, principalmente das bebidas, porque eu creio que a gente corra um risco de falar e descobrir que talvez estejamos contando mentiras bonitas. Ou que estamos com verdades provisórias, porque à medida que se descobre as coisas que não estão exatamente bem documentadas, à medida que se passa o tempo que a gente vai descobrindo novas verdades, aquelas antigas acabam, né, deixando de ser válidas. Ou não são mais as absolutas, talvez dividam espaço com outras verdades. Por isso que eu particularmente faço sempre essa ressalva, eu não gosto muito de falar sobre história. A gente falou em um outro vídeo que provavelmente a coquetelaria e os bares tenham surgido na Europa e tenham sido ali a evolução do que eram, enfim, as rudimentares tabernas, mas a coquetelaria, de alguma forma, como a gastronomia, muitas coisas muito semelhantes devem ter sido feitas em diferentes lugares, que inclusive nem se comunicavam, e que um talvez tenha feito um pouquinho antes que o outro, e aí quem que levou a bolada, né? Quem que é o responsável, o culpado, o responsável por aquela determinada mistura? Bom, gente, isso aí dificilmente a gente vai ter essas respostas. Eu, particularmente, não me perco muito falando sobre isso. É uma parte que talvez alguns gostem e que, em alguns casos, pode ser importante, à medida que contar histórias pode ser uma forma de atrair e fidelizar clientes. Bartenders são, antes de tudo, talvez, se bem que tem que ser tanta coisa que eu não sei se é antes e principalmente isso, mas tem que ser um bom contador de histórias e alguém que tenha uma boa conversa, substanciada, não basófilas. Mas tem aí alguns personagens famosos, como o Brad Flanagan, a própria história do nome Coquetel, que tem uma
uma rixa, vamos dizer, de versões, né, sobre o fato de ser um rabo de galo que era posto como decoração, ou sobre que era colorido igual um rabo de galo, e por aí vai. E tem também um personagem bem interessante aí, o Gary Thomas, e o seu famoso Blue Blazer. Gary Thomas deveria ser um grande, como é que eu vou dizer, exibicionista. Várias coisas que ele fazia, talvez para aquela época fizessem sentido, como por exemplo botar fogo em bebidas e acabar perdendo a parte volátil desagradável, eventualmente, para aquela época isso poderia ser verdade. Mas grande parte das coisas que ele fazia eram aparentemente alegorias. Eu já tenho várias discussões sobre várias discussões. Enfim, eventualmente você vê alguns bartenders comentando sobre isso, dizendo, mas vem cá, tal coisa não seria assim tecnicamente tão importante. Faria toda a diferença se eu, por exemplo, uma coisa bem fácil de a gente perceber. Se eu fizer um hard shake, um shake com mais vigor, ou um shake mais brando, um coquetel dá igual? Às vezes sim, tá? E aí, a gente precisa, por mais estranho que pareça, as respostas não são, mas eu passo e eu acho que melhora. Né? As respostas, provavelmente, quem nos daria com muita franqueza é a ciência. Mas, imagine, a gente fazer uma pesquisa sobre quanto gelo derrete e tudo mais, onde é que a gente publica isso, né? Então, isso vai ficar sempre nesse limbo. Mas voltando ao que eu dizia, sobre as questões mais históricas, é importante perceber que normalmente esses personagens são dos Estados Unidos. E a coquetelaria, embora muito provavelmente tenha nascido na Europa, encontra nos Estados Unidos um grande boom. Veja que a gente está falando de não muito tempo, né? Os Estados Unidos é como é há menos de 2 séculos, né? Diferente da Europa, que tem aí países com mais que 700 anos de história. Aqui, por exemplo, 1862, a gente está falando, olha, tem 150 anos, não é um tempo absurdo, assim, comparado a outras técnicas e hábitos muito mais antigos. Mas, como eu disse, eu não pretendo esgotar o assunto, aliás, eu não pretendo nem começar muito, tá? Particularmente, acho que pelas razões, como eu disse, acho que a história não nos vai adiantar muito, exceto para contar boas histórias para nossos clientes e talvez um bom enredo para o nosso coquetel, isso é importante. E aí vai exigir de cada um, né, que faça alguns estudos em busca de histórias verídicas e interessantes. Pois bem, tomo um drink ou tomo um coquetel? Tanto faz? Tem alguma diferença? Problema desta área, né? Como várias coisas da parte aí de turismo, hospitalidade e lazer. Aonde está a referência? Eu não sei. Né? E a ciência, a gente trabalha muito com isso, né? Mas alguém fez antes, alguém deixou escrito, né? Enfim, eternizou que é assim que se faz. Nem sempre a gente encontra isso na coquetelaria, né? Para não dizer que a gente nunca encontra. Tirando algumas fontes clássicas de receitas, não tem ali e o que se tem de livro normalmente é muito autoral. Tem livros recentes, inclusive, com um certo achismo, assim, né? Mas para mim é assim, não, vamos lá, calma aí. Mas mesmo nos que não são assim tão baseados no que eu próprio acho, também tem um problema, porque não é uma coisa extremamente científica, extremamente bem escrita. Então, fiz esse preâmbulo para dizer, essa definição, por exemplo, é uma que vocês têm que, já digo a quem que vocês têm que perguntar por ter inculcado em mim, mas vamos lá. Normalmente se tem como drink algo que tem até 2 bebidas, alcoólicas ou não, ou seja, a Coca-Cola servida com gelo é um drink, o cafezinho é um drink, e inclusive, por exemplo, caipirinha. E a partir daí seriam coquetéis. E a gente vai dizer que não existe. Se a gente acha difícil conseguir dividir drink de coquetel com 2, a gente menos ainda tem um limite para coquetel. Mas é importante dizer, a gente continuar o assunto,
Não é bem assim, né? Não tem limite. Pode usar 10, 20, 30. A gente tem uma tendência, a partir de um certo número de bebidas, que é variável, que também não é absoluto, de que você acabe diluindo algumas bebidas, pondo algumas desnecessariamente, porque não aparecem naquele coquetel, não contribuem em nada. Então, cuidado com esse sem limite. Assim, e qual é a garantia? A garantia não sou eu, é Alex Mesquita, que é um personagem que eu não vou falar dele mais adiante, vou citá-lo, mas aproveito para falar aqui, né, que além de ser um ser extremamente carismático, é um dos grandes estudiosos de fato da nossa coquetelaria, de coquetelaria. O Alex foi para então Universidade do Coquetel, que maravilha, né? Universidade de ciência, de coquetel. Era como chamava uma escola em Buenos Aires, na Argentina, e o Alex foi lá estudar. E é, para mim, um dos caras que mais consegue, além de ser um cara que manda muito bem na prática, consegue falar sobre coquetelaria de uma forma muito substanciada, tá? Além de ser extremamente carismático, de ser uma pessoa muito querida. Eu tenho sempre como uma referência para mim. Mas, alguma coisa antes que eu termine, que eu esgote este assunto aqui, deixa eu voltar. Tá aí na prática. Você corrige o cliente? Ou você mesmo se dá conta que está chamando um drink de coquetel que deveria ser drink que deveria ser coquetel? Olha, a gente na prática não é isso muito a sério, não, tá? As pessoas e a gente, nós próprios, né, de trás do balcão, vamos nos referir quase que indistintamente. Bom, inclusive, por próprio conceito, como a gente viu, né, quando a gente fala em coquetéis, coisas que eu acho que são importantes a gente pensar. O que eles trazem para um estabelecimento? O que eles levam para o cliente? Bom, primeira coisa, ele estimula o consumo de bebidas. Estimula o consumo de bebida, não encher a cara. Olha, tem algum animal se manifestando. Estimular o consumo de bebidas. Não é nesse sentido ali, né, de dar porra. Tem toda uma discussão, já falei sobre isso em outro momento, sobre se o bartender deveria ou não ser responsabilizado quando alguém toma um porre e tudo mais, sai fazendo estrago, e eu já dou meu voto que não, que cada um tem a liberdade de fazer o que quer, inclusive quando perde o juízo, porque, né, tinha meios de não perder. Mas não é o assunto do momento. O que eu queria dizer quando eu disse estimular o consumo não é uma coisa negativa, mas talvez aquela coisa de que numa mesa em que alguma pessoa que não ia beber uma bebida alcoólica, como uma cerveja, como um vinho, olha para o lado, vê o garçom passar com uma bandeja de coquetel, olha, pai, eu quero um igual daquele. Ou, no mínimo pergunta o que é aquilo e acaba, enfim, sendo seduzida a fazer, a pedir um igual. Então, acho que eles são, desse ponto de vista, para mim, bastante importantes. E sim, estimulam com que as pessoas queiram tomar alguma bebida alcoólica, em forma de coquetel, evidentemente. Ou drink, né? Para não, a gente não restringir. Bom, outra coisa que acho que é importante. Eles são exclusivos por dois motivos. Se ele for exatamente igual àquele que tem em todo mundo, como por exemplo um Dry Martini, por máximo que ele seja, ou que devesse ser igual ou muito parecido no mundo inteiro, eu não abri uma garrafa, servi e te entreguei. Eu preparei um Dry Martini e levei para ti. Tem, eu acho que é do Mário Quintana, um poema sobre as mãos e as mães. Eu já tentei, se alguém tiver, por favor, me passa. Já tentei achar, eu sei que é verdade esse bilhete, esse poema existe, mas ele comparava, mas eu nunca mais achei. Ele comparava alguma coisa como a comida que diferenciava, porque as mãos e as mães mudavam, daí não eram, por máximo que fosse a mesma coisa, não tinham desempenho igual. E acho que esse é o ponto de a gente falar sobre ser exclusivo. Ele foi feito na hora para você. Tomara que tenha sido, né? Tomara que ninguém tenha pego lá aquele negrão engarrafado, enfim, de uma marca famosa e grande.
Ele pode, inclusive, ter sido previamente preparado, só para não dar polêmica aqui. O próprio Negroni tem sido aí feito e envelhecido, e daí só servido com gelo e com alguma finalização. Mas não foi isso que eu quis dizer, né? De qualquer forma, foi feito lá. Mas se ele não for um desses coquetéis que a gente encontra em Nova York, em Salvador, em, sei lá, em Xangai, bom, se ele só estiver se eu estiver naquela carta, bom, aí eu tô de uma vez por todas brindando essa questão de ele ser exclusivo. Tá? Quando a gente tem drinks autorais, conversa para daqui uns slides, a gente tem em absoluto drinks exclusivos. Isso pode ser muito interessante. Normalmente a gente precisa ter um mix aí de drinks clássicos, porque as pessoas do mundo inteiro os conhecem e provavelmente os procurem. Mas a gente vai ter drinks em que, se eu vier nesse estabelecimento e consumi-lo, e for um outro e não tentar fazer a mesma coisa, não vai ter. E isso provavelmente faça com que ele retorne para a sua casa. E retorno para sua casa significa que ele pode ir para o seu bar, não ele para a casa dele. Eventualmente ele pode desagradar e voltar para casa, mas isso não vem ao caso. O que quero dizer é que a gente tem a possibilidade, com drinks autorais, drinks de assinatura, de ter uma coisas absolutamente exclusivas de um determinado estabelecimento. Isso pode ser um diferencial. Eles atingem o emocional, e aí tá ligado a isso que eu comentei, né, sobre próprio estimular o consumo de bebidas. Eles qualificam o serviço do bar ou não, e aí a gente tem que deixar bem claro, se bem executados, sim, se mal executados, não. Né? Aí até terminam de sepultar um serviço, um bar capenga, vamos dizer assim. Mas quando a gente tem um bom serviço, a gente tem aí boa técnica, boas bebidas, boas ideias de mixologia, efetivamente, a gente tem um qualificador para o serviço do bar. E isso aqui eu já tinha comentado, né? Eles podem ser uma fonte de diferenciação e de até mesmo de se colocar em evidência à medida que você só tenha alguns coquetéis em determinadas casas, já que são exclusivos. A gente fala da composição de um coquetel. O que faz determinado bartender escolher tal, tal e tal bebida e quais as quantidades, por que não é tudo igual, por que uma vai mais, por que uma vai menos? Eu vou dizer que vários fazem isso sem pensar muito bem por que aquilo foi feito desse jeito. E uma conversa que tem muito tempo que eu comento, vários têm um problema de se preocupar muito com técnica e, enfim, pensar rascunhar mentalmente, vamos dizer assim, uma composição de coquetel, executar, achar que ficou legal e bem executado tecnicamente e mandar para frente. Aí a gente descobre que o coquetel não é bom. E com isso eu quero dizer que muitas vezes o bartender esquece que talvez a principal ferramenta dele seja o sensorial. Já bem chato de novo, né? Já não basta falar pra caramba em análise sensorial, não basta em bebidas querer falar do sensorial das bebidas, mas sim, tem alguns anos que a gente vem conversando, eu, né, para quem não sabe, moro em Floripa, então convivo por ali, tenho acompanhado a coquetelaria evoluir, do meu ponto de vista evoluiu bastante, em Santa Catarina e sobretudo em Florianópolis, mas a gente ia para a júri de campeonatos e a gente percebia isso. E toda vez a gente dizia, pô, mas o que aconteceu aqui? Eu acho que ele não tomou o próprio coquetel. E eu espero que ele não tenha tomado, que é a alternativa melhor. A alternativa pior é ter tomado e ter achado que ficou bom, porque tinha coisas que eram impossíveis, extremamente desequilibradas. E eu faço toda essa defesa para dizer que sim, eu defendo que o bartender tem que ser muito afiado em sensorial. Não basta que ele apenas saiba a técnica, não basta que ele apenas tenha conhecimento das bebidas, que eu acho que são coisas muito importantes, mas ele tem que ter, talvez, essa tríade de também ser alguém bem experimentado sensorialmente, que consiga perceber nuances, detalhes e propor
misturas que sejam, que vão além de ser bonitas e parecerem ter coerência, mas que elas efetivamente sejam equilibradas e boas. Bom, é claro que é um conceito relativo, mas minimamente quando você propõe um determinado coquetel que você imagina que seja mais seco, mais doce, mais ácido, seja como for, você está mirando para uma média de pessoas que gostam desse tipo de coquetel. E aí ele tem que ser bom para essas pessoas. Provavelmente ele não vai ser bom para quem, por exemplo, quem gosta de coquetel mais seco não deve gostar de mais doce e vice-versa. E aí não dá para querer que esses opostos aí digam também, ele é muito bom. Eventualmente o cara tem assim, aquela propriedade de um bom provador de dizer, apesar de não ser, né, do meu tipo, para o que se propõe, está bom, mas pensem que as pessoas estão na fruição ali, elas não estão fazendo exercícios sensoriais. Então elas vão se limitar a dizer bom e ruim. E aí, claro, não se exige que alguém que não gosta de um coquetel com tais características ache que ele é bom. E isso também é parte, importante eu dizer, é parte do trabalho do bartender, fazer a leitura do cliente, tentar captar o que ele quer. Isso é importantíssimo, inclusive, conseguir, em poucas palavras, e traduzindo as palavras erradas que ele usa de vez em quando. Ele diz que não gosta de coquetel ácido, na verdade não gosta de coquetel que não seja doce. Estou dando um exemplo aqui. Que é o coquetel mais intenso, na verdade só quer cachaça pura, enfim, é um negócio para derrubar mesmo e por aí vai. A gente tem que aprender umas terminologias não oficiais, vamos dizer assim, e tentar rascunhar, traduzi-las e rascunhar o que a pessoa gosta, o que ela quer tomar. Mas passando efetivamente aos pontos que eu pretendo abordar, como eu disse, acho que a tarefa principal do bartender é pensar e combinar bebidas que agradem ao paladar. Ao paladar de quem? Acabamos de falar sobre isso. Né? Provavelmente é o seu e você trabalha para um determinado tipo de público, mas pode não ser agradável ao seu e você precisa saber avaliar como aquelas pessoas que gostam e levar para elas, né? Vender para elas. Importante dizer, a gente é uma pátria de açúcar, nosso doce é muito doce, a gente adora comer doce e, como já disse, doces muito doces. Isso costuma aparecer aí em misturas que envolvam bebidas que levem açúcar, tá? E aí, às vezes, a gente precisa admitir que no nosso sensorial expert ele está exagerado de açúcar, mas que é o que vende, que é o que agrada, tá? Isso também é uma sacada que, evidentemente, a gente tem que ter. Nunca queiram, às vezes tem uma história de a gente precisa educar o cliente, mas o cliente está num bar ou está numa escola? Tá? Eu não compartilho 100% disso. Sim, eu acho que o bartender tem uma função de promover o consumo não só responsável, mas qualificado de bebidas. Eu não tenho dúvidas disso. A questão toda para mim é a gente não convém ficar querendo ensinar que ele tem que gostar de coquetéis secos quando ele gosta de doce, isso não é exatamente um erro. E também não tem que ficar enchendo o saco. Desculpem a palavra, mas é bem isso, né? Mas tem que educar, porque o cliente não tá. Se ele quisesse, ele estava na escola, né? Ele tá indo ali para beber. Eu acho que há um certo limite. Às vezes o cara quer te impor e dizer, olha, esse é o tipo de coquetel bom, então você tem que tomar esse. Não funciona assim. E aí ele não toma nenhum, né? E aí você foi 10. Mas, então lembrem-se, né? Essa mistura com maestria de bebidas, ela depende para quem que é. Tá? E não tem problema nenhum que você faça o coquetel bem feito para quem gosta de coquetel muito doce ou para quem gosta de muito seco. O erro é você não saber interpretar esses gostos e não fazer o que esses gostos desejam. Ou também, né, vender para o público errado. Faz uma carta toda em coquetel, eu adoro isso, né? Aparece um bar novo ali, carta espetacular, cheia de coquetel seco, ninguém toma nada. Aí a carta vai mudando ali em um tempo muito curto e cada vez mais indo para coisas mais doces, que é o que acaba saindo mais.
Eu sei que vai ter um monte de gente que vai dizer, mas não é verdade, isso está mudando, tudo mais. Olha, a gente está, que bom, as pessoas estão talvez consumindo menos açúcar. Não só por questões de saúde, eu estou dizendo que apuram o paladar e acabam descobrindo nuances que o excesso de açúcar atrapalha. Mas eu acho que isso é assim, isso não acontece assim, né? Isso acontece assim, bem lento, de modo que eu não acredito que isso mude, tá ligado? Que isso mude tão drasticamente assim. E aqui, acabei abordando, né, um erro que, do meu ponto de vista, é bem comum, muita doçura. Outro erro, e não da doçura, às vezes inclusive juntos, muito álcool. Aí se exagera mesmo, porque é exageradamente alcoólico. A gente tem uma tendência, tá? É um assunto para mais adiante, mas a gente tem uma tendência a regredir um pouco a graduação alcoólica das bebidas no geral, não só dos coquetéis. E aí vem aquele coquetel porrada. Além do que, às vezes, como é que eu vou dizer, comercialmente, tão inteligente se você fazer um coquetel muito alcoólico. Aí, com dois, o cara já encerrou. Se tiver cabeça, com dois ele encerrou. Né? Se não tiver, ele toma mais uns cinco. E aí você deixou de vender. E outra coisa que acontece também, né, que é o extremo oposto do excesso de doçura. Aí vai os caras que, não, só faço coisas mais ácidas, mais amargas, e aí erra em acidez. E dá para botar acidez barra amargura. Também não é incomum que esse extremo oposto aconteça. E ele é tão errado, assim, do ponto de vista do equilíbrio da bebida, do que muito doce. Outra coisa, quantos ingredientes? A gente comentou isso lá no começo, né, quando conceituou o coquetel. Quantos ingredientes eu devo usar? A minha resposta preferida na vida, e começa com um D, continua com um pende, é essa, né? Não depende do que tu quer. Alguns drinks são muito simples e muito bons. Negroni é muito simples e muito bom. Caipirinha é muito simples e muito bom. E tem Long Island Iced Tea que tem só quatro, apenas quatro destilados. E mais algumas coisinhas e também é muito bom. Embora eu acho que eu criticava algumas das escolhas para esse coquetel clássico. Mas, seguindo, a quantidade, efetivamente, depende de quanta complexidade tu deseja, de que se esses elementos a mais vão trazer, vão bonificar as características do coquetel e tudo mais. Não existe uma regra clara, não existe um número mágico, tá? Mas eu acho que é uma boa baliza pensar em em seis ingredientes como um limite, tá? Porque senão começa provavelmente a ser muita coisa a ser muita coisa. E outra coisa que as pessoas dizem, mas quando eu uso menos ingredientes, pô, é mais difícil de eu fazer, compor um coquetel que realmente chame atenção. Olha, na verdade, não. Eu te diria que o contrário, quanto mais tu põe, mas essa lógica que a gente tem meio esquisita. Põe um monte de coisa que ele fica rico em sabor, nem sempre. Muitas vezes uma acaba mascarando a outra. Muitas vezes tu tá repetindo os sabores. Tem muito sentido, por exemplo, suco de laranja e refri de laranja, eu usei um exemplo meio absurdo, mas se bem que não é tão absurdo, não é impossível de acontecer. Não faz o menor sentido você usar coisas que praticamente são a mesma coisa. No ponto de vista macro, eu sei que refri e suco de laranja são muito distintos. Por favor, não queiram me desculpem, mas sem falsa modéstia, não queiram me ensinar, né, sensorial. Mas talvez para o resultado daquele coquetel seja muito parecido. E, de fato, a gente pode usar como, fechando esse ponto, né, se esses ingredientes estão acrescentando complexidade, se eles estão fazendo diferença, e outra, se eles estão acrescentando complexidade sem acrescentar estafa gustativa, tá ótimo. Tem uma hora que não tem sentido, não coquetel, não sei nem o que, assim, é quase que um cardápio inteiro, quase que uma refeição completa. Porque já pensaram que quem toma um coquetel está ali na fruição, efetivamente, está aproveitando, não quer fazer um grande esforço, quer tomar uma coisa boa, quer tomar uma coisa bem feita, mas não quer ficar 5 horas provando um coquetel quase de colherinha,
para ser bom. Às vezes, esses tempos, é bem recente, teve um campeonato de marca aí bem famosa que um dos finalistas é muito legal, mas tu não tem vontade de tomar outro, tá? Por quê? Porque ele é complexo, ele é interessante, ele leva elementos diferentes que aguçam os sentidos, mas você vai ser um pouco grosseiro, mas ele não mata a sede. Todo mundo tem que tomar bebida alcoólica para matar a sede, isso vai acabar não dando certo. Mas o que eu quero dizer, acaba sendo tão complexo que ele é bom para um copinho. Para o outro você já pede lá aquele mais simplesinho, mesmo refrescante, e vamos tocar a vida. E outra coisa é, né? Só para reforçar, juntar um monte de coisa. É o suco do Chaves, né? Tem, aqui cheiro de não sei o que, mas é de outra fruta. Eu não lembro da frase, não consegui reproduzir adequadamente, mas vocês entenderam. Não adianta misturar um monte de coisa lá, pegar um baldão, misturar um monte de coisa que vai ficar com gosto de uma coisa só. Ou com gosto de nada, de nenhuma delas, assim, com um gosto tal que tu não percebe nem nuances, nem sutilezas. Então, isso também não resolve muito. Outra coisa que deveria ser óbvia, mas nem sempre é, bebidas mais marcantes são utilizadas provavelmente em doses menores. Só não vão ser utilizadas em doses menores quando tu tem uma característica de coquetel, por exemplo, como coquetel amargo, em que você vai usar aí um bitter numa quantidade um pouco maior, e aí tudo bem, né? É importante que ele esteja ali mais presente, mas na maior parte dos casos a gente tem que baixar um pouquinho o peso da mão nas coisas mais marcantes e aumentar um pouquinho naquelas bebidas mais flat, vamos dizer assim, mais standard, para ter meio no coquetel. E para que elas apareçam, porque senão a mais forte acaba passando absolutamente por cima das menos expressivas. E outra coisa que a gente tem que pensar também, misturar bebida do mesmo tipo, sem uma coisa, sem um porquê muito claro, também costuma não funcionar muito bem. A maior parte dos destilados que vocês misturarem, por exemplo, vocês vão estar acrescentando álcool, ok, todos eles vão ser muito próximos, mas vocês, por exemplo, se for tudo destilado amadeirado, vamos pensar ali como se fosse brandy, whisky, e o que mais que eu poderia pegar? Whisky americano e escocês, são bem diferentes, né? Justifica eu usar essas coisas se a característica própria de cada um vai estar bem clara. Então, isso é uma questão de ter cuidado na dosagem e de fazer esse conjunto ser harmônico e diferenciado. Se não for para ser assim, não precisa. Tá? Então, tentem evitar essa coisa de mais do que um licor, mais do que um destilado, quando eles são muito parecidos. A maior parte das vezes que tu pegar dois destilados amadeirados, provavelmente o mais forte vai passar por cima do mais fraco e vai parecer que é um só. Por outro lado, se a gente vê assim nos coquetéis chique, eles têm rum, ouro e prata. Isso é a lógica disso. Aí talvez seja exatamente o intencional de entrar com características do rum envelhecido, né, do rum ouro, de uma forma não tão pesada. Isso é perfeitamente possível. O que a gente tem que ter é claro por que as bebidas estão entrando nessa composição. E que esse efeito de diluição aconteça quando eu quero que ele aconteça, não quando ele não aconteça. Quando eu não quero que ele aconteça. Esse aqui eu acho que é um exemplo interessante. Não quero ficar aí polemizando muito, mas teve um ano, acho que faz uns 4 anos, 5 talvez, que o finalista do Campeonato Brasileiro Copelaria tinha. Agora não lembro nem o número, mas acho que era 3 coisas, como licor, xarope e creme de coco. Era um negócio assim, ó, que me dava um pico glicêmico de pensar, tá? Só de ler sobre, porque eu nunca entendi aquilo. E as quantidades não eram baixas, e mesmo que fossem baixas, quando tu mistura tanta coisa doce, tem uma hora que aquilo tá puro açúcar. Mas foi um finalista.
Eu prefiro não. Essa não é aula sobre polêmicas da coquetelaria, então vou passar esse assunto adiante. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é não tem por que misturar um montão de licor. Primeiro, usar doses altas, segundo, misturar um montão, porque a base doce vai ser mais ou menos parecida e o sabor de um ou de outro pode ser que fique ofuscado quando a gente usar, por exemplo, café, ou dando um exemplo qualquer aqui, tá? Café e pêssego, que o café provavelmente passe por cima do pêssego muito fácil. Talvez possa se pensar nisso quando a gente quer juntar duas características distintas de dois licores, por exemplo, ervas e frutas, desde que isso, mais uma vez eu digo, por isso que eu acho que sensorial é tão importante, desde que isso aí se apresente no coquetel, não seja uma coisa perdida, né? Ou não só perdida, mas que não pareça, que pareça que simplesmente é uma coisa mais doce com um único aroma, que não tem essa nuance toda. Ah, e outra coisa que é verdade, também aproveitando, não ponham na cabeça que licor é... Quanto tubos de licor? Licor tem que ser até 50 ml. Ah, destilado tem que ser até 200. Olha o exagero, né? 200 ml. Tenham cuidado com isso, tá? Licor de menta ou Malibu, por exemplo, que não é nem bem licor, na verdade, mas vamos encarar como licor de coco, banana, eles são assim, ó, terrivelmente dominantes. O próprio amaretto é assim, é gostoso, mas tem que usar de gotinha. Começa por aí, começa a gente pensando que os licores que tenham mais características mais intensas precisam estar em menor quantidade, ou roubam a cena de todo o coquetel. Xarope não é muito diferente, tá? Alguns têm mais acidez, limão siciliano, romã, não granadinho, romã, efetivamente, é um xarope espetacular, porque tem bastante doçura, evidentemente, mas tem uma acidez muito boa e que faz diferença no coquetel. Então, ao mesmo tempo que tu adoça e dá complexidade aromática, tu consegue entrar com uma acidez boa, tá? Eu gosto muito do xarope de romã. Mas, como disse, né, tem que pensar caso a caso. E provavelmente não vai valer a pena juntar mais do que um xarope. Tá, mais do que um, né? Um é um, né? Tem que ter dois e a gente começa a juntar. Mas, enfim, juntar muitos xaropes. Provavelmente um ou no máximo dois, se forem coisas igual a lógica do licor, se forem complementares, se aparecerem no corpo. Senão, provavelmente vale a pena. Outra coisa, eu gosto bastante de usar os exemplos de campeonatos passados, porque para a gente ver que isso não é assim tão. Eu estou dizendo aqui, não é tão teórico e nem tão fora da realidade. E nem, de fato, são coisas muito que deveriam ser muito aplicáveis. Vejam que teve um campeonato que foi. Teve um coquetel que teve suco de pera, Lorange, perdão, Grey Goose Lapoire e a pera de decoração. Pera de decoração, ok, tirando o fato que ela quebrou. Tem que cuidar, que vai chegar nesse ponto. Mas tem que cuidar que a decoração precisa ser bonita e ser decoração, né? Não ser sujeira no chão, nem coisas que furem o olho, por aí vai. A pera caiu, tudo bem. Mas a pera de decoração estava ok. Lembrava a pera, né? Tinha conexão com aquele coquetel. Só que aí tinha pera na decoração, pera na lapoa e pera no suco de pera. Ela pode, para quem já tomou, eu acho uma delícia. Ela tem a característica da pera muito fresca. Suco de pera, penso que é a mesma coisa. E aí, para que serviu esses dois? Para nada. Tá? Suco de pera, podia ter posto uma vodka sem, né, sem aroma, ou podia ter posto qualquer, ou outro suco. Não. E isso é uma certa inadequação, para usar a palavra bonita. Tentem pensar sempre em usar coisas que ainda não foram usadas naquele papel e que ponham complexidade. Eventualmente, então, eu acho que cabe um exemplo, tá? Então quer dizer que se eu usar suco de laranja, eu não posso usar controle. Não, não é isso. O controle tem uma característica mais da casca, né? Que é bastante mais aromático, e a suco de laranja tem outra, né?
tem mais acidez, tem uma doçura diferente do que é um licor, é usado numa quantidade maior. Então, não é isso, não quer dizer que necessariamente, já entrou tal coisa, não pode usar. Não, não é isso. Esses dois produtos dessa mesma origem, eles agregam complexidade? Se a resposta for sim, e não brigam entre si, nem se sobrepõem um ao outro, se a resposta é sim, ok, pode usar. E qualquer coisa que se misturar precisa ser boa. Agradável, vamos usar a palavra italiana. Não, independente se é um coquetel mais para seco, mais para amargo, mais para ácido ou mais para doce. Tá? Precisa ter isso bem claro. O final tem que ter equilíbrio, o produto final tem que ter equilíbrio, tem que ser agradável. Entrando para os modos de preparo. E tem uma coisa que eu acho interessante. Provavelmente todo mundo pensa nisso aqui quando a gente está falando de fazer um coquetel. Eu estou dizendo aqui como um modo de preparo que a gente tem basicamente 3 técnicas para fazer coquetéis. Vamos começar pelaquela que as pessoas mais acham, ou que elas só acham que é feito, a partir da qual é feito o coquetel. Batido. Batido não é no liquidificador, tá? Tem uma categoria aí de coquetéis no blender, no liquidificador, efetivamente, que aqui pra gente seria algo como coquetéis liquidificados, senão seria terrível. A própria pinha colada, na sua origem, é batida em liquidificador e com gelo, formando quase que aquela estrutura de frappé, mas isso não é batido, tá? Batido é na coqueteleira. Coqueteleira com E, não é com I, tá? Assim como não é coquetel, é coquetel. E peço desculpas por insistir nisso, mas eu acho um horror quando eu vejo escrito errado. Eu acho que isso é parte da avaliação do cliente, né? Começa por ali, poxa, mas não sabe nem escrever o que ele faz, imagina se ele sabe fazer. E essa aqui é uma gracinha de coqueteleira, né? Está falando só porque não é uma coisa super profissional. Não, estou falando porque é horrível de abrir. Então, se alguém manter esta opinião contra a minha, abra uma coqueteleira dessas depois de ter ela fechado bem, feito um shake, senão também vai. E depois conversa comigo e vê se não mudou de ideia. Para que eu faço o coquetel batido? A gente não viu as outras técnicas ainda, mas enfim, qual é a lógica de eu ter que pegar bebidas e batê-las com gelo? Basicamente, a grande diferença é que elas tenham de densidade. Por exemplo, um licor cremoso, um licor que seja até mesmo um licor fino em um destilado, que tem diferenças grandes aí nas suas características e sobretudo na sua densidade. Também a gente acaba sempre só falando bebida alcoólica, mas creme de leite, por exemplo, é muito usado. Leite de coco, creme de coco, e não misturam bem. Para isso serve o método batido. E, claro, como é que eu dizer? Bebidas sem gás, né? Porque no mínimo elas perdem o gás. Na pior das hipóteses, elas estouram e derramam e fazem dispersão. Aqui tem alguns exemplos de coqueteleira, né? Essa aqui eu detesto, por motivos que eu já disse. Realmente ela é horrível de abrir, ela trava. Essa é também essa coqueteleira mais comum, só que ela tem uma boca bem maior e ela tem uma peneirinha interna que facilita bastante, tá? E ela abre melhor. Essa aqui é da Tramontina, inclusive, esse modelo, e é um modelo que eu particularmente acho conveniente. Mas o mais comum é vocês verem a coqueteleira de Boston. Daí as pessoas dizem, né? Esse copinho chama-se Mini Tin. A letra hoje ela está um pouquinho pior. E esse chama-se
Boston e tinha. Não, eu tinha nenhum tinha, estraguei um pouco da piada. A coqueteleira de Boston é formada pela TIM e pela mini TIM, tá? Não é a Boston lá de baixo. Parece um detalhe, mas, nossa, eu fico muito louco quando o cara fala, pega ali a Boston e a mini TIM na noite. Isso é uma coqueteleira de Boston. Copo sobre copo, inclusive podendo ser de vidro, tá? Quando é de vidro, isso eu reparo que é melhor de ver na prática, mas sobretudo quando é de vidro, nunca puxem. Se vocês puxarem a de metal, vocês vão sofrer que é um raio, mas não vai acontecer nada, ela não vai romper, nem nada. A de vidro pode quebrar, pode trincar e tudo mais. Aí o jeito é bater na parte mais ovalada para ela soltar. E tem essa coqueteleira francesa, que é o parisiense, e eu particularmente, para mim, é a preferida. Por quê? Porque ela tem um formato mais arredondado que faz um shake espetacular e gela como nenhuma outra. Eu acho que essa coqueteleira deveria ser muito usada e quase não é usada. E além de eu achar que ela é bonita. E ela é fácil de manipular, ela gela o coquetel, ela mistura muito bem, tudo num tempo menor. Eu gosto bastante, mas é pouquíssimo usada. Não coincidentemente, na França ela é bastante usada. Depois nós temos os mexidos. As pessoas têm uma certa dificuldade entre esta e a próxima categoria, né, que é montar. Mas vamos lá. O mexido tem uma característica clara que é o uso do mixing glass, que é são esses recipientes. Normalmente são mais alongados do que esse aqui, que é mais baixinho. Esse é tipo esse aqui, e inclusive parece vidro de laboratório, só que mais alongado. E tem os malucos usando aí, Becker, compra inclusive vale a dica, né? Becker que compra, eu não acho legal usar Becker, mas em opiniões, cada um tem a sua. Mas eles compram nas lojas de laboratório por preços baixos e revendem por preço de mixing glass. Então vai lá na lojinha de produtos para coisas químicas e aí vocês vão achar copo de Becker por um preço bom. E tem sido bastante usado esses aí mais detalhados, como de alguma forma uma volta ao passado, né? Contando que as coisas todas eram mais trabalhadas, detalhadas. Acho bem bonito. Até, não gosto muito de falar marca, mas até a Top Stock tem um que é bem bonito, tá num preço bom. Opa, tenho que voltar para cá. Aí por que eu faço? Por que eu uso método mexido ao invés de batido? Não posso fazer isso com creme de leite, com leite condensado, que seja, né, prolongado por alguns, que eu acho que é tudo uma questão de calibrar o dedo, tudo bem, ou a mão, conforme estava me dizendo mais adiante, quando vocês têm pouca diferença de densidade. Tá? Então, provavelmente vocês vão misturar ali bebidas compostas e destilados, destilados e destilados, provavelmente não vão usar licor, não vão usar suco, eventualmente, alguma coisa de suco. Então, acho que isso é importante ter bem claro. Então, desculpa, a gente é humano, às vezes a gente fica meio cansado. E também, né, por motivos óbvios, não se usa bebidas com gás. Nesse caso, não vai explodir nem nada, né? Mas vai tirar o gás. E, finalmente, método montado. Montado é coquetel a cavalo, né? Montado chama-se assim porque você vai montá-lo diretamente no pó. Tá? Tá, e tem que ser só A ou B? Nesse caso, A, B ou C? Não, você pode fazer, e é bem comum que os coquetéis tenham uma etapa de batido e finalizem sendo montados. À medida, por exemplo, na medida que tu usa uma bebida gasosa que não pode ser batida, na medida que tu tem ingredientes mais pesados que tu queira misturá-los em separado e até mesmo fazer um gradiente de couro, por aí vai, terminando como montado. E, então, né, tem no mínimo dois grandes porquês ter o que é montado.
quando as coisas se misturam muito fáceis ou quando elas se misturam muito difíceis. E aí você quer que elas se misturem difíceis para dar efeito aí de gradiente de cor, por exemplo. A gente tem sempre para fazer uma coisa que é verdade. Não parece, mas faz alguma diferença. Né? As bebidas deveriam ser sempre usadas do que tem menos álcool para o que tem mais álcool. Ou, em outras palavras, das mais densas para as menos densas. Por que isso? Vocês já botaram álcool no balde de gelo ali para resfriar mais rápido? Se já vocês viram que o gelo derrete magicamente quando o álcool pega. E é por isso que a gente deveria deixar as bebidas menos densas para o fim, já que são mais alcoólicas. Tirando licores, que às vezes tem 40 e tem muito açúcar, mas aí é claro, né, que a nossa massa encefálica ajuda a pensar nesses casos. A gente provavelmente vai ter os destilados, ou deveria ter os destilados entrando na composição por último, na medida que eles acabam fazendo o gelo derreter demais ou mais depressa e trazendo diluição. Tá? E como eu comentei, né, vale a pena ressaltar, a gente não vai se importar ou vai inclusive preferir que tenha muita diferença de densidade quando a gente quiser fazer um coquetel em camada, por exemplo. Eu não sou, né, no momento de dar opinião, eu não sou um grande fã de coquetel em camada. Eu quase sempre acho que eles privilegiam questões estéticas do que questões sensoriais. Aí é 2 ou 3 de cor diferente, mas eu não sei o que, mas aquilo ali fica ruim de tomar por Deus, né? Fora que tu vai tomando, se não for bem shot mesmo, tu vai tomando uma, depois outra, depois outra, depois outra, e quando tu vê, não tomou um coquetel, mas tomou várias bebidas em sequência. Aqui eu gosto de chamar como modo de apresentação. Isso é a classificação juscelística. Porque você já vai entender por que eu chamo de modo de apresentação. Porque a gente tem basicamente 3 modos de, é importante dizer, modo de apresentação não é a forma como você se apresenta, ou como você apresenta o coquetel para o cliente, mas a forma de ser do coquetel, vamos dizer assim. Primeira categoria, short drink. Numa tradução rápida do inglês aí, né, drink puro. Então, bom momento para um parêntese. Algumas coisas eu sigo o que os mais velhos falavam e digo, mas não leve isso tão a sério. Né? A gente é um contínuo, vamos dizer assim, né? Na sequência do mundo, da própria história, a gente disse, tá, peraí, vamos tentar harmonizar algumas coisas. E aí está um certo ponto de inflexão. Eu acho que não convém se grudar a conceitos tão fixos. Como, por exemplo, o short drink não tem que ter canudo, não pode ter gelo. Aí depende muito. Uma martini, por exemplo, não comporta gelo. No máximo um gelo picado muito finamente, mas um Negroni precisa de gelo, por exemplo. É muito melhor quando você vê ele com gelo. Até mesmo para ocupar um copo. Você imagina uma coisa, 120 ml. Qualquer copinho, esse copinho descartável já tem 200, se eu não estou enganado. Então, sem gelo, eu ficaria de um naco de copo ainda sem nada. Claro que é importante a gente ter o gelo para ajudar, inclusive, na apresentação. Além, né, de deixar mais gelado, ajudar a ter a apresentação adequada. Isso, inclusive, é uma coisa para se ver na prática, mas o gelo é importantíssimo para você chegar numa composição de um coquetel para servir numa determinada taça, num determinado copo. Afinal de contas, não dá para servir sem gelo, a maior parte dos coquetéis, e não dá para servindo com gelo e esquecer que eles ocupam um volume. Então, tenham sempre em mente esse cálculo, que vocês vão ter um copo que vai gelo, que vocês vão ter gelo na coqueteleira, que traz diluição, ou no mixing glass, e vocês vão ter as bebidas. Isso compõe o total do teu coquetel aproximado, e não os cálculos que dão bem certo. E então, quando eu tenho 120 ml
bebidas, eu preciso de um copo maior que 120 ml, né? Não só porque ele não pode transbordar, mas porque se for gelo, deixou de ser 120. Então, tenho isso bem claro. Mas como eu dizia, normalmente ele tem até 120 ml, esses números não são assim tão distantes. Tradicionalmente ele é sem gelo e eu particularmente não concordo muito com essa afirmativa, porque tem os produtos mais modernos, né? Mas quase todos eles têm gelo. Graças a Deus, que assim ele se mantém gelado enquanto o consumidor experimenta. Sem canudo, aqui vai ter um momento para falar sobre, tá? Então eu não estou falando de questões ambientais, aqui eu estou falando de questões técnicas. Olha, não sei se ele tem que ser sem canudo. E a gente está vendo na prática que a maior parte dos drinks mais novos tem canudo. Agora, uma taça martini não entra o canudo, né? O canudo atravessado, assim, saindo para fora. E, por máximo que você corte, ó, não é uma taça para isso. Mas tem, né, uma tendência que se pare de usar canudo no tudo. Mas não quero entrar nessa polêmica agora. O que eu quero dizer é que eu não vejo por que isso tem que ser uma regra. Agora, isso sim, né? Isso aqui tem que ser bem claro. Eu não posso ter decorações imensas e muito vistosas numa taça pequena. A taça Martini, embora seja alta, ela não contém muito volume. Né? E copinhos mais baixos não comportam uma Carmen Miranda em cima. A gente tem que ter clareza que os short drinks têm decorações compatíveis com o seu próprio tamanho. E a gente fala algo como usar 4 a 6 pedras de gelo para fazer o shake, ou mesmo para completar o copo, mas isso também, olha, não gosto desses números. Primeiro porque na prática vocês não ficam lá, né? Peraí, agora é o short. 1, 2, 3, 4 gelinho, acabou não, no máximo mais 2. Não é assim que funciona. Eu, particularmente, para mim, uma medida boa de bar é pasada. Deu uma pasada de gelo, é um short drink. Deu 2 pasadas, é um longo. Então, isso não é uma coisa assim que eles têm. Tá? E também uma coisa que se falava, que se mudou um pouco esse conceito de alguma forma um pouco mais recente, que um short tem menos volume e não precisa de tanto gelo. Mas isso não é bem fato, porque quanto menos gelo tu põe, mais gelo derrete. Demora mais para atingir o equilíbrio químico. Ele é físico, né, de temperatura, térmico, lembrei, desculpa. A gente vai ter mais diluição, então bem, não é muito inteligente diminuir o número de gelos de uma forma muito grande com um coquetel curto ou um short drink, usando a palavra em inglês que é mais bonita que em português, então não é. Aí temos um long drink, evidentemente ele vai ter mais que aquele 120 ml, lembrando que senão é um número tão estranho. Aí ele vai precisar de gelo, tá? Porque ninguém toma 200 ml em 5 minutos. Quer dizer, tem uns que tomam, mas para os mais centrados, vai levar uma meia hora. E aí a gente precisa ter, né, algo que garanta que a bebida continue gelada. E um copo imenso, por exemplo, não tem exatamente limite de volume. E tem estado um pouco em voga aí, taças muito grandes. Foi um pouco de culpa do gin tônico. Mas é claro que aquelas taças não têm, umas taças de 600 ml. Claro que ela não tem 600 ml de bebida. Ela tem por alto uns 300 ml de gelo. E não tem problema nenhum nisso. Você continua vendendo para o cliente a maior quantidade de bebidas. Que tá no copo. Ele não entende bem isso, né? Ele fica bravo, mas um copinho pequeno, um grande. Se a tua mistura era lá de volume final, com diluição de gelo e tudo, 150 ml, continua sendo 150 ml. 300 ml, continua sendo 300, e por aí vai. Comporta, pelo seu próprio tamanho, decorações mais vistosas, vamos assim dizer. Se dizia que o canudo era uma obrigação nos long drinks, e a gente sabe que tem caído a ideia de uso de canudo, mas que, sobretudo, não vejo que tem que ser uma obrigação. Tá? E a questão do gelo, mesma coisa que a gente falou, não levem isso tão a sério. Só pensem que quanto mais bebida eu tenho, claro que preciso compensar um pouco mais de gelo.
mas que muitas vezes, mesmo que eu tivesse menos bebida para bater, uma quantidade maior de gelo, custa dinheiro, evidentemente, mas traz menos diluição, pode ser importante. E short, curto, long e longo. Qual que é o próximo? Medium green. Aí tal, por que eu chamo de modo de apresentação? Porque se fosse por volume, o curto, o longo, aí, na lógica, é o médio, né? Mas não é o quente. Ele não faz o menor sentido. Mas o hot drink, ele é um coquetel quente, quase sempre eles são coquetéis alcoólicos, quase sempre eles estão voltados às épocas frias ou aos países mais frios, sobretudo. E por essas características, né, quente e alcoólico, normalmente ele é curto, mais que um short drink, inclusive. Tá? Não costuma ir canudo, e as decorações precisam ser assim, bem, né? Como é que eu vou dizer? Eu não gosto da palavra recatada, mas tão discretas quanto o drink, né? Afinal de contas, são copinhos pequenos. E uma coisa que duas coisas importantes. Né? A primeira delas, por máximo, pareça óbvia, evidentemente que não vai gelo. Né? Bota café em cima do gelo, acaba com gelo em segundos. E a outra não tão óbvia, mas importante, é que a gente não aquece as bebidas alcoólicas. Daquele, ficou aquele bafo de cachaça mesmo, assim, que não é interessante. Então, a gente vai aquecer os outros ingredientes. Uma coisa é flambar, esse tipo de coisa, mas o que vai trazer um hot drink para ser quente não é são as outras bebidas, não as alcoólicas. Uma coisa que eu acabei não falando, cuidado quando fazer bebidas quentes batidas, que o calor acaba expandindo na bebida, o álcool é bastante volátil, o calor acaba expandindo, e à medida que vocês fazem o shake, ele explode. Tá? Não é muito legal isso acontecer. E aqui vem uma longa lista de coisas que eu acho não tão necessárias, por isso que elas estão à disposição para vocês lerem, mas eu não vou ficar aqui pegando detalhes de classificações de coquetel, mas eles têm umas classificações com tua finalidade, e que às vezes, inclusive, podem estar em mais de uma finalidade. Tem coquetel, por exemplo, que vai muito bem por ser seco, como um coquetel de começo de refeição. Por outro lado, por ter ervas, pode ser um de fim de refeição. Então, não tem isso tão distante assim. Mas é interessante a gente pensar aonde que esse coquetel se insere. Né? Mais ou menos como a escolha do cliente, para quem que eu vou vender. Quando que eu apresento esse coquetel? Para ter sentido, né? Para ter uma adequada colocação. Então, aí tem aperitivos, digestivos, nutritivos, revigorantes e por aí vai. E depois tem os grupos, tá? E os grupos também, você não vê que é muito engraçado, as descrições, primeiro, daquelas que não tem, assim, não tá lá na revista internacional da coquetelaria, não sei o que, não. Então, isso aí varia de autor para autor. E muitas coisas são muito parecidas, inclusive. Quase todos eles vão dizer que vai limão, gelo e um destilado alcoólico. Então, algumas vezes açúcar, inclusive. Então, eu não fico assim, olhando muito. Agora, é interessante ver que algumas coisas a gente vê na prática, tipo pólenes, né? Que inclusive é um pólen. Que mais? O próprio grog aí é uma coisa que é bem típica dos coquetéis, dos hot drinks. Julep tá aí, né, para nos lembrar, né, dessa categoria, desse grupo. Próprio Singapore Sling, para lembrar slings e por aí vai. Então, eu acho que vale a pena te conhecer. Também não vou me gastar agora com isso. Vale a pena conhecer e, sobretudo, vale a pena pensar
onde que, o que a gente poderia, a forma como esses grupos dispõem, assim, como é basicamente o coquetel que está no grupo, te ajuda a pensar na mistura de bebidas que pode ser usada para fazer um coquetel. Sour também, que é outra coisa que está bem na moda. E aí nós partimos para para aquelas coisas um pouco mais da prática. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em decoração, é que nem roupa, né? Entre o luxo e o lixo tem uma letrinha de diferença, né? E a distância entre os dois é bem menor do que apenas uma letra. Ah, então, a primeira coisa é isso, né? Decoração não é a Carmen Miranda, decoração é decoração. Primeiro, preferencialmente comestível. Segundo, que tenha algum elemento que evoque características de coquetel, nem que seja visual. Daí a cereja vermelha aparece em todos os coquetéis, tem uma coisa vermelhas. É uma certa falta de criatividade. Mas vocês têm, evidentemente, que a decoração tem que ter harmonia com aquele conjunto visual e, preferencialmente, te trazer elementos sensoriais que estão no coquetel. Isso a gente vai ver depois quando falar em tendências que muito se fala em food pairing, né, em achar, em fazer a decoração ser, digamos que, funcional, trazer, ampliar a experiência do coquetel e trazer mais características. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Agora, outra coisa que é verdade, pelo amor de Deus, né, não furem o olho de ninguém, não enfiem casca de abacaxi saindo para fora, palitos ocultos que a pessoa morde atravessado e machuca, pimenta fatiada, o cara tá tomando, daqui a pouco posta no olho, não dá muito certo. Então, por favor, tenham cuidado com isso. E o que mais que eu queria dizer? Uma coisa interessante, os canudos, normalmente a gente não pode usá-los dobrados em bebidas com gás, porque o gás empurra o canudo, né, ela sempre está caindo. O que aconteceu naquele mesmo campeonato do suco de pera mais lapoar foi aconteceu, e foi, acho que no mesmo, foi no mesmo coquetel, inclusive. Não, mas não tinha gás. Enfim, não importa. O que importa é que veio um que os canudos estavam saindo, até caiu, assim, antes de chegar à mesa. Não movem os carros. Ou vocês vão, no máximo, dei uma voltinha, né? Porque. Voltinha é isso aqui, né? Mas só uma desnucada, diria minha mãe, né? Para ele não ficar reto, porque senão vocês vão ter canudo boiando. Outra coisa, nem tudo precisa de canudo. E talvez quase nada precisa de. Mas algumas coisas em especial, tá? Não põe canudo no que tiver xarope no fundo e nem açúcar no fundo, como uma caipirinha. Ou põe canudo e manda um enchedor junto, porque senão a gente vai tomar puro. A primeira coisa mais densa, mais cheia de açúcar, depois vai para coisa mais alcoólica, menos cheia de açúcar e acha um horror. Né? Começa gostoso, para quem gosta de doce, começa gostoso, termina com um pataço. Então, pensem nisso quando forem usar canudos. E vale reforçar, né? A gente pode, com uma decoração, aumentar, ampliar a experiência e trazer as características do coquetel, ou a gente pode botar uma decoração qualquer que estava lá, já cortada, pronta, no balcão. Isso aí não tem nada a ver com o coquetel. Está sequer visualmente bom. Desculpa. Outra coisa que é verdade, lembre-se que parecido com que a história da quantidade de ingredientes, ter um montão de coisas não quer dizer ser bonito. Tá? Já vi coquetel quase pela capa do Batman. Assim. Foi uma coisa bem estranha. E tô aqui ter alguém com tempo de experiência, na época que trabalhava tempo na área. Talvez pensar sempre para menos em decoração. É um bom caminho pensar em decoração. E daí faz coisas que não chamem tanto atenção ou que chamem atenção exatamente por não serem tão exuberantes.
aí a gente tem que voltar. Eu não quis falar naquele momento, mas esse material, claro, tem anos que ele me acompanha, ele vai sendo atualizado. Essa versão é, inclusive, de uns dias atrás. Mas a época, há uns 6 anos atrás, sim, quando eu fiz, não era, por que pareça, não era tão fácil achar a imagem de Wikipedia. Já está, põe esses aí, tem todos os defeitos, os que estão melhorzinhos. Até que mudar, porque também tinha que achar uma definição boa. E esse tipo de coisa, um pequeno passar dos anos traz grandes avanços, né? Na medida que populariza a câmera no celular, o celular com câmera melhor e por aí vai. Mas eu falei tudo isso para dizer, né? Para a gente olhar para esta foto, assim, previamente, né? Depois de ter visto que a gente viu, assim, olhar e prestar atenção em alguns detalhes, como, por exemplo, que desgraça é isso aqui? O nível de dois copos saindo de uma mesma coqueteleira, um no nível, outro no outro. Essa foto tá um horror. Ela tá bonita, tá desfocada, tá bem nítida, mas inclusive nítida demais, mostrando esse erro. Outra coisa, aqui embaixo. São três coquetéis diferentes, mas eles variaram bastante em volume. Agora, qualquer um dos três aqui, inimigo do garçom, que é derrama de olhar. Olha esse do meio aqui, então é o ápice da coisa, né? Esse botou chorinho mesmo. Então, tem um cuidado quando a apresentação, além da própria questão visual, também para não sair derramando, né? Façam sempre, pensem, eu tenho um arquivo que eu costumo usar com as medidas de copos, eu sempre falo, né, no volume total, volume mínimo, a partir do qual ele não, abaixo do qual ele fica aparecendo vazio, e o volume útil, ou seja, o máximo, aquele que a gente vai tirar um dedo, dois, a depender do copo, porque sairia derramando. No caso da taça Martini é bem interessante, ela tem, como ela é muito mais larga na boca, cada centímetro quer dizer muito bebida. Ela cheia tem uma capacidade tal, que eu não lembro quanto é, se tiver 150 ml, o útil dela dá em torno de 90. Então, o que eu dizer aqui? Não, essas fotos eram bonitinhas, mas eram bem originais. E aí a gente se encaminha e para é uma conversa que eu tento não fazer ela tão teórica, mas tento fazer com que ela desperte esse tipo de coisa, para começar a prestar atenção em detalhes. E Deus mora nos detalhes e se bobear também é o diabo. Se bobear mais é o diabo, ele fica dizendo. Prestem atenção nesse tipo de coisa que valoriza o papel. Mas, falando em tendências, como eu disse nesse material, ele vai me acompanhando, né? Daí até um tempo atrás ele dizia apenas tendências. Foi ano passado, eu disse, eu acho que eu estou atrasado. Aí eu dei uma atualizada. Tendências que andaram aparecendo aí. Gasificação, acho que ainda aparece algumas vezes. Eu sou um pouco entusiasta de coquetéis gasificados. Já vi clássicos, né? Negroni gasificado, deu um pouco de leveza, deu um pouco como eu vou dizer, mesmo de vida para o Negroni, que é um coquetel com uma boa intensidade de sabor. Mas a gasificação ainda tem bastante colocação. Defumação, essa aqui eu acho que ela chegou a irritar. A ponto de que ela, né, foi... não foi curva, né, foi uma reta, assim, depois ficou... Porque daí era tudo defumado. E teve pessoas que fizeram, assim, teve bartenders que incrivelmente iam para campeonato sempre com defumado. Já sabia que a pessoa ia... não caiam nessa repetição. Defumado não precisa ser tudo defumado. E defumado, a defumação traz características intensas e próprias, que é muito bom para coquetéis mais secos, com mais base de bebida mais amadeirada, para ele não se opor muito, né, para ele não pegar, por exemplo, uma coisa extremamente frutada e botar madeira, que ficaria bem estranho.
bem esparelho. Mas o fato é, tá bom de defumação. Vamos com calma nisso. Usa quando for importante. Tique, aqui a imagem é exatamente sobre eles. Isso são copéias, em palavras rápidas, caribenhos ali, com rum, quase sempre branco e prata, ouro e prata, me desculpa. E tem a canequinha típica, chamada canequinha típica. Tem vários modelinhos, mas são em cerâmica e são chamadas as chique mãe. Isso aí teve bem na moda. Mas eu entendo que no meu entendimento, essa moda chegou no Brasil suavizada. A gente não pegou muito tipo. Tem o Puma, por exemplo, Coisa Lida, que é alguém que é um bom estudioso de tipos e mesmo incentivador da coquetelaria típica. Tem muito a ver com o nosso país, que também tem características bem tropicais, em grande parte do seu território, mas eles são maiores, são mais, de alguma forma, mais leves, mais frutados, mais refrescantes, mas são meio breguinhas também, né? Mas é o normal deles, tá? Uma vez eu me senti culpado, que na avaliação final a aluna apresentou um coquetel, e eu sempre sou empático, né? Não precisa botar aí a cesta da Carmen Miranda no copo. E ela fez um shake e botou pouca decoração. E aí foi caneteada por isso. Eu disse, putz, é verdade, né? Cabia mais decoração no shake, porque é típico deles. Mas é que também discretas, né? Tinha umas coisas assim, bem espalhafatosas, chamativas. E outra coisa interessante, o pairing, como eu tinha comentado, é trazer decorações que ampliem o sabor do coquetel e mesmo que harmonizem. E aí, nesse caso, inclusive, ela pode não estar. Por exemplo, um queijo ou X não vai estar. Se Deus quiser, tudo der certo, o coquetel não tem o gosto do queijo. E nem o queijo vai te evocar, por exemplo, um creme de leite que foi usado. Não é assim que funciona. Mas a experiência, esse queijo visualmente pode caber com uma decoração, e a experiência do coquetel com este queijo ou com esta decoração feita para que fosse apreciada junto com o coquetel pode trazer uma combinação interessantíssima. Tanto quanto quando a gente fala aí de harmonização de vinho e comida, de cerveja e comida. Tá? Acho que isso. Aí vale lembrar também, né, memórias dos campeonatos de coquetelaria de Santa Catarina. Um queijinho, tá? Pode ser mais como eu estou um queijinho espetadinho, um pratinho, tudo indo, tá uma coisa. A queijaria inteira, junto com o salame, e não sei o que, com a copa e não sei o que, não é, deixou de ser decoração e pé, virou feliz mesmo, tá? Quando não parece um despacho, porque eu tenho isso, amendoim, não sei o que, linguiça. Não façam isso, pelo amor de Deus, gente, tá? É tênue, lembre-se, é tênue, não é aquela coisa assim, não é um quilo de comida junto com o coquetel. E, o óbvio, embora nem todo mundo pense desse jeito, coquetéis, alimentos para decoração, para food pairing, que tenham conversa com o coquetel e modifiquem. Então, não põe lá qualquer coisa só para botar e para dizer que tem uma comida para comer, tá? Não é assim que funciona. Outra coisa, elementos locais, eu não sei isso, eu não diria que ela é exatamente mais antiga, ela ainda aparece bastante, só que as pessoas foram se dando conta, porque, claro que é muito legal tu ter ervas que tenham numa determinada região onde tu atua, sem dúvidas. Produtos que saiam aí do extrativismo, menos industrializados, mais típicos de determinado local, muito legal. Quando acaba a época desse produto, como é que tu faz? Nem sempre é fácil ter esses produtos em cartas convencionais. Outra questão,
No caso de campeonatos, muitas vezes eles querem receitas e eles, né, que visam a questão comercial, evidentemente, eles estão corretos nisso. Nem sempre eles gostam desses elementos assim tão exclusivos, porque afinal de contas, quando qualquer bebida aqui, seja Gregus, faz um campeonato no Brasil, te leva para o exterior e usa desses resultados de campeonato como uma forma de marketing, ela precisa que ela leve isso para a China, na China o cara possa pegar sei lá, o morango, estou inventando, o morango cereja da Imposta da Serra, não sei das quantas, em São Paulo. Porque nem lá tu consegue, imagina em outros lugares. Então é bom estar de olho nisso. Em alguns campeonatos isso não é uma boa. Em campeonato de marca. Outra coisa, isso também já não é novidade, né? Muitos ingredientes próprios, infusões, macerados, por aí vai, tinturas. Aí tem duas coisas que eu acho que é importante de ser dito, tá? A primeira, provavelmente isso te demande um trabalho extra, que quase sempre tu não é pago para isso. E aí, você tem que botar na balança se vale a pena. A segunda questão dessas infusões e desses produtos homemade, efetivamente, às vezes eles são tóxicos, tá? Tenham cuidado com o que usa e não usem ervas que não tenham bem certeza se deveriam ser utilizadas. Extraídas em álcool, que é uma coisa bastante pesada ainda, não só para se distrair. O custo também, né, se tu for agora de trabalho, aumenta bastante, tá? E também estava bem na moda. Tem estado na gastronomia, mas na coquetelaria também, o uso das punk, né? Plantas alimentícias não convencionais. Mas eu confesso que esse assunto já me cansou. Primeiro que vira quase que uma seita, né? Aí o cara só vai falar de punk. Fala bobagem, tipo, tem que plantar, não pode extrair. Então deixa de ser punk, né? Enfim, eu não quero entrar nessa seara. Mas eu acho que são ingredientes como qualquer outros daqueles elementos locais e podem ser interessantes. Mas vale lembrar, quando você faz uma carta, não precisa ir para o concurso internacional, quando você faz uma carta, e essa carta vai durar 6 meses, e o teu ingrediente local dura 2, isso não é muito bom. Né? Aí, claro, o que tu pode fazer para contornar é fazer os teus preparos a partir desses elementos locais. E nem sempre sai a mesma coisa. Fique bem claro. Agora, as coisas bem atuais, do meu ponto de vista, parece uma piada, né? Mas o whisky sem álcool está aparecendo bastante, tá? Duas coisas, né? Isso aqui também o professor Chato lá já falou, né? Álcool por volume em inglês, ou seja, por cento, um volume por volume, que era o antigo grau que as pessoas liam errado, né? Porque é francês, né? Guia Sac. E depois que o Sistema Internacional de Medidas aí, que você saiu longe, disse que não chama mais disso, chama de porcento volume por volume. É isso aqui, voltando ao caso, tá? Bebidas destiladas sem álcool, é uma coisa maluca, mas está acontecendo bastante, tá? Ela acaba sendo um extrato de destilação ali, na medida que o álcool foi retirado. E isso tem sido uma tendência em função dos hábitos mais saudáveis, dos hábitos não tão saudáveis como trabalhar até a hora, por exemplo, eu estou trabalhando agora para ganhar tempo e tudo mais, e aí a bebidinha da noite acaba desaparecendo. Isso aqui era super difícil. E aí
talvez essas bebidas sejam importantes para isso, tá? Tá bem, uma moda bem clara e que me parece que vem para ficar. Talvez não na quantidade que vai ter assim, nesse estouro inicial, mas que vai ter uma demanda frequente, né, daí para diante. Também a gente tem aí a volta aos clássicos como uma tendência, tá? Fazer um parêntese, algumas coisas, e esse é um caso em que a gente precisa fazer um vídeo que não seja atemporal, né? Tem que falar de quando a gente está falando. E a gente está, aparecia lá no primeiro slide, de 2021. A gente tá, não está saindo, falei até quase que profano agora, não está saindo de uma pandemia, não. Tá inclusive difícil de sair, né? E o túnel era o Eurotúnel lá, né? Porque não acaba nunca, tá? A luz não aparece nunca. Mas, voltando ao que interessa sobre essa situação, eu acho que é importante a gente avaliar que um ano sem bares abrirem decentemente ao redor do mundo dá uma certa esculhambada, vamos dizer assim, na tendência, nas tendências que se tinha. Né? Quando as pessoas voltarem a frequentar normalmente, me parece que a gente vai ter que redescobrir o que é o que as pessoas querem. Então, tudo que eu falei são coisas que trancaram lá no 19, no 18, 19, e algumas coisas que são faladas por agora, mas a verdade a coisa de tendência deu uma bagunçada, a gente não tem mais venda de bebida em massa em bares. Agora, a coisa que. Desculpem, eu esqueci de falar aqui da vodka também, parecido como uma tendência, e nos coquetéis antigos, a vodka aparecia bastante. Coquetéis bem secos ali. Jerez, vodka e qualquer outra coisinha. E a vodka parece que quer voltar. Outra coisa que parecia que ia engrenar com tudo era rum, mas eu acho que a pandemia talvez estragou a ascensão do rum. Eu não tenho visto um desempenho tão absurdo do rum. Gin, gin, por que eu praticamente digo menor ascensão? Porque teve a explosão do gin e vários bares de gin já fecharam, por exemplo. E várias casas que não eram bares de gin, mas que ofereciam gin, tinham ali 30 marcas de gin, mais 80 marcas de tônica, descobriram que já não vende tanto assim, que esse estoque é alto. Então, estão diminuindo o portfólio de gin. Então, o gin veio, do meu ponto de vista, para ficar. As pessoas não vão deixar de tomar água, porque é bom e é fácil de fazer. E é muito refrescante, muito a ver com o nosso país, ou com a maior parte dele. Mas, como eu dizia, eu acho que veio para ficar, mas o que vem para ficar sempre vai que assim volta um pouquinho, né? O ficar não é o pouco, né? Cachaça e bebidas locais, isso tem sido assim tem aparecido frequentemente como demandas, né, de valorizar, que se tem um local, do mesmo jeito que se falava em valorizar elementos da fauna, dizer, da flora local, a bebida local também. E cachaça tem até alguns olhos do mundo, volta e meia da olhadinha para cachaça, a gente é que não olha muito. E também me parece que tinha uma tentativa de fazer a cachaça deslanchar na coquetelaria mundial, embora ela seja bem conhecida, mas como caipirinha, né, como destilado para várias outras possibilidades de mixologia. Mas eu acho que a pandemia também deu uma freada nisso. Ponto polêmico, né? Coquetéis sem canudos, por quê? Né? Por causa disso aqui. Então, desse ponto de vista, acho que tem que começar aí a história de educar o cliente, tá? Que eu acho que é válido. Dizer, olha, a gente está precisando, né, tomar, o mundo tá quebrado com a questão do plástico que tem por aí. Nós estamos trabalhando para reduzir isso. Ou já põe um amiguinho ali, né? Amigável, desculpa, no site, na carta, né? Traga seu talento de casa. Talvez seja uma boa forma de resolver isso.
Talvez seja ter os canudos retornáveis, tá? Tem os canudos descartáveis de madeira que não deveriam de bambu, que nem sempre eles chegam pela China de um jeito meio estranho. Eles chegam na América do Sul, mas eles não chegam bem pelo Brasil. E a vigilância sanitária pode reclamar, né? Então, questão de madeira. Tem canudo de vidro, que eu acho um pouco perigoso. Tem canudo de papel, que é relativamente barato, mas, primeiro, também gera lixo. Segundo, ele próprio é um lixo, porque ele se desmancha muito rápido na maior parte das vezes. E não é fino, né? Balança, o canudo fica mole, quebrado. E canudo de inox. Qual que é o problema de adotar canudo de inox? Não queiram ser um passador de sapinhos, ele tem que ser bem limpo. Né? E agora tem doenças infecto-contagiosas, como temos visto aí com a história da pandemia de Covid-19, tem que ser bem limpo. Que não é só uma questão de ser sujo e nojento, mas de poder trazer problemas para a saúde. Esse é o problema 1, né? O problema 2 do canudo é que, por mais que a pessoa ache, se for o caso, que ele está sujo, nojento, não sei o que, ele continua cabendo direitinho no bolso. E, no caso, a gente pode lavar com calma. Tá? Isso. E aí tu descobre que tá pondo um dinheiro substancial aí em caminho. E eu não sei se é o caso, tá? Pode ser que eles vão fora também. Não sei se vocês já repararam, no restaurante eles costumam acabar faltar muito rápido colheres de chá e de café. Vai pro bolso? Talvez. Mas vai pro lixo. Porque no meio de um monte de coisa quando desembaraça uma mesa, quando pega lá um montão de copo de coquetel para esvaziar e fazer a limpeza, talvez você não perceba e começa a virar os cantos no lixo. Tá? Pode ser que isso aconteça. Não vi relatos ainda, mas acredito que canudo pode acabar sendo retornado à colher da cozinha. Pode sumir porque realmente foi pai. E outra coisa, os engarrafados, eu particularmente acho que os engarrafados já deu o que tinha que dar. Tá? Avaliação pessoal minha. Por quê? Nunca foram baratos. Ah, mas é ladrão, o cara cobrar 30 pila por um coquetel engarrafado, que não é no bar, que não tem na árvore. Olha, quando tu calcular o preço desse cara que normalmente fazem em pequena escala, tu vai descobrir que ele tem um custo alto. E aí tem que repassar. E tendo que repassar, talvez chegue a um valor que não seja interessante para o teu consumidor. Tá? Eu acho que os engarrafados já deu assim, o que tinha que dar. Quem tem, eu acho que não expande muito mais do que isso. Por máximo que demore para sair de pandemia, vai se sair em um período relativamente breve. E investir nisso provavelmente significa não conseguir vender do mesmo jeito mais adiante. E segundo, porque as pessoas já não estão mais encasteladas, né? Quando elas estavam, foi uma boa. Aí qual era o tempo para ter feito isso? Já em março de 2020. E as pessoas foram fazer em setembro, outubro, e perderam, né, o momento do engarrafado. Então, no meu ponto de vista, engarrafado, se forem ganhar dinheiro com isso, com certeza, pode fazer. Mas eu acho que as pessoas vão procurar menos e os preços cada vez vão ser mais altos. E faz com que as que procurariam prefiram ir no bar e beber. E aí a gente está se encaminhando, eu falo bastante, mas estamos nos encaminhando para o fim. A gente tem que falar dos clássicos. Os coquetéis clássicos são polêmicos, por mais que eles estejam ali registrados, escritos e tudo mais. Porque tem gente que acha que nunca tem como. Eu acho meio xiita esse comentário. Mas o coquetel não tem como ser, não tem que fazer um esforço para ele ser igual, porque afinal eu fazia aqui, tu aí, coisa e tal, se eu mudar a marca ou se eu mudar a pessoa, então não é o mesmo. Não, peraí. A gente tem que fazer ele muito mais próximo, do meu ponto de vista, como é na gastronomia, daquilo que ele foi preconizar. Afinal de contas, ele teve um criador, ele tem um registro. Se tu quiser mudar, né, fazer as tuas misturas, faça os teus e registre os seus. Algumas pessoas, como eu disse, acham que isso não faz muito sentido, que eles têm que ser um pouco mexidos não mexidos na composição.
Para mim, faço com a gente respeita e faço como é para fazer. Ponto. Tá, e a vida inteira daí eu vou ter que pegar um Negroni e não posso envelhecer, não posso gasificar? Pode. Aí faz releitura, tá? Faz derivação, faz desse tipo de coisa. Essa própria figurinha, né? Bonitinha, mas ela tem umas imagens que não são bem mais fáceis. Mas vamos lá. Eu, tá na hora de encerrar, tá bem? Mas realmente, para mim, a gente faz como diz que é para ser feito. E na leitura a gente tem a liberdade de mexer onde a gente quiser. Fonte para os clássicos, já que a gente disse que clássico que tem, está escrito International Bartenders Association, tá? IBA. E tem que cuidar porque alguns livros, inclusive, tem receitas que não fecham bem. Tem a colada batida, ao invés de ser liquidificada. A clássica né? No liquidificador. E nesse site vocês têm aí em inglês. Ah, mas eu não sei, tem que aprender, né? Ele não fala português. Tem uma parte expressiva que fala português, mas não é na França, não é nos Estados Unidos, não está ali no, como é que é, na língua universal da ONU, por aí vai. Então, dá uma olhadinha no inglês. Até para se acostumar com a terminologia que tem. Né? Na prática, a gente faz isso sempre, lê as fichas, o que é teaspoon, o que é Digger, e por aí vai. O que é um. Agora caiu aqui, eu tô fazendo um sinal, um lance, um. Por isso que é bom ler isso. Me faltou a palavra para lance em inglês, mas é para isso que a gente faz, para a gente saber e aplicar. E, finalmente, fechando, até porque a minha garganta já está quase vencendo o resto do meu corpo. E a cabeça também, né? Porque eu já bocejei umas várias vezes. O que nós temos como fontes atuais? Bom, o mundo hoje é muito, tudo vira ponte na internet, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas então eu vou falar daquelas que não são livros, que não são os clássicos, vou falar dos sites que eu volta e meia uso. E vocês vão ver que nos materiais que eu passo para quem está assistindo e é meu aluno, vai perceber que eu costumo printar coisas de alguns sites que eu acho bons, tá? Um deles que eu acho muito bom, o Punch. Tem matérias recentes sobre coquetelarias, te traz muito uma ideia de tendências e tem um conteúdo bom, não é um conteúdo mal feito. Lindas. Imbibe está na mesma pegada, tá? Gosto bastante. Também em inglês está na mesma pegada mesmo. De Fortsgard, com ressalvas. Tem uma ressalva social aí que eles andaram, enfim, apoiando um bartender que ganhou um campeonato, militando por uma causa que não é, uma confusão tremenda. Eu não quero entrar nesse mérito, tá? Eu quero dizer do Deeper's Guide que eu acho os textos muito bons, as receitas eu não gosto muito. Primeiro porque eles têm várias receitas que eles dizem, ó, esse é o Manhattan do de Portugal, ok? Tudo bem, eu sei que é uma releitura. Mas nas receitas pretensamente clássicas, muitas vezes eles têm coisas diferentes, tá? Então, não acho que é bom para receitas, acho que é um lugar bom para ler sobre coquetelaria. Diageo Bar Academy, tem no resto do mundo e tem também no Brasil. Aí para a parte mais ali instrucional, mas tem um bom conteúdo. O André Bueno anda trabalhando com eles, que é um cara muito bom. E o Johnny Paz também. Então tem um bom conteúdo aí voltado para a educação em bar. Liquor.com, que fala bastante sobre bebidas, mas também sobre coquetelaria e tendências. E para as medidas caseiras, vamos dizer assim, Clube do Bar, que é da Fernanda Ricardo, que há muito tempo existe e melhorou muito. Era uma revista, virou um site, a revista desapareceu. A revista era bonitinha, a gente gostava dela fisicamente, mas está tudo aí na internet, está muito bom, tá? Volta e meia eu leio e pego o material deles.
E o Mixology News, que é o site mais velho de quantos anos? 15 anos, é isso? Que tem no Brasil, que é do Marco de la Rocha, que é alguém muito bacana, inclusive. Que tem, é brasileiro, assim, sem ser de marca de bebidas, que a gente tem de mais avançado em termos de falar sobre coquetelaria. Tendências, atualidades, resgates históricos e por aí vai. E também, não é exatamente aí, é um pouco diferente desses sites que falávamos, mas porque ele tem coleções antigas, mas é muito bom, tá? A exposição universal de Van Speak Press é interessantíssimo porque tem livros históricos antiquíssimos que vocês podem baixar, tá? Ah, mas é caro de comprar, mas não existe mais esse livro. Dá uma olhada aí. Ah, dica do amigo Rodolfo Casalado, que eu disse, eu preciso, mas será que eu esqueci de alguma coisa? O Rodolfo disse, olha, dá uma olhadinha aqui. O site do Guilherme Martini, que tem aí muita coisa para contar sobre o bartender principal deles, que eu esqueci, né? Que é bem interessante. E, e eu não acho que isso aqui é uma enorme ponte sensacional, mas ela tem uma coisa importante, chamada, não é Ásia, tá? É a Ásia, Ásia da vez em quando também. Por que eu trago um site da Ásia? Porque eu acho importantíssimo que a gente esteja de olho nesse mercado, que é o mercado que mais cresce, que é o mercado que se consolida, que é um mercado que talvez chegue aí com a liderança em alguns poucos anos, e que a pandemia ajudou a acelerar isso, tá? Então, dê uma olhada para a Ásia, o que a Ásia faz, e o que a Ásia quer. E a Ásia é meio chatinha, a Ásia gosta de bebida quente, a Ásia gosta de bebida doce. É interessante, é um mercado a se pensar. Tá, mas eu não vou fazer coquetel para exportar. Sim, mas eu quero dizer que talvez virem algumas coisas virem tendências. E talvez ajude. Saber antes talvez ajude nesse processo. E para quem trabalha aí com vender bebidas, aí a Ásia pode ter definitivamente um poder em mudar tipos de bebidas que venham à moda, ou de ditar moda a partir daquilo que já faz tradicionalmente, à medida que crescer ainda mais e ter mais visibilidade. E para a gente fechar, e agora realmente o fechamento, falar sobre essas coisas é difícil porque a gente corre o risco de cortar algumas pessoas, outras ficam meio ofendidas. Aí eu tomei por bem não falar dos locais, eu acho que os locais a gente consegue, até porque, né, para quem é aluno, a gente consegue fazer as visitas presenciais, discutir depois é muito melhor do que estar falando aqui. Então, vou falar dos que eu considero mais maiores points aí, não foi bem mais maiores, tá? Disse mais e maiores expoentes da coquetelaria, quase todos eles eixo Rio de São Paulo, tá? Mas hoje tem coquetelaria muito boa na maior parte das grandes capitais. Tá? E todo o sul está muito bem em coquetelaria. Floripa está muito bem também. Eu acho que teve um grande crescimento, ficou um pouquinho para trás, e as figuras estão mudando, algumas bares consolidados e outros novos vindo, talvez com um pouco mais de humildade, vontade, estudo, por aí vai. Mas o sul todo está muito bom, o sudeste sempre foi, né? Rio e São Paulo sempre muito expoentes, efetivamente, na coquetelaria. E Recife, Brasília, tem bastante coisa interessante, por aí vai. Mas vamos falar de alguns nomes, então. Eles têm em comum, quase todos eles têm parafusos, se não, talvez até mais que um, tá? Menos. Matheus Cunha, que é um malucaço, mas que é um cara simpático e muito bom, muito inventivo. Tá? Já teve aí na final ou mesmo campeão de muitos campeonatos de marca, inclusive.
Tinha rodado assim. Spencer Ameleno Jr., que era o bartender do Frank, lá do Matsuri Plaza, pertinho da Avenida Paulista. E é um barzinho muito bonitinho, assim, né? É daqueles poucos bares de hotel que sobrou no Brasil, a gente não pegou muito isso. E o Spencer é um cara muito criativo, muito inventivo, muito bacana. Acho que vale a pena acompanhar o trabalho dele. Esse aqui é o top o top de parafusos a menos é Renan Tarantino. O Tarantino é um cara maluquíssimo, assim. Alguns vão me dizer, mas tem nomes mais importantes. Gente, foi o que eu lembrei, foi o que me passou pela cabeça e foi um julgamento pessoal, meu. O que eu gosto do Tino? Um cara que inventa muito, pesquisa muito e, por exemplo, faz tinturas com clareza, sabe? Olha, não posso, eu posso matar alguém, só que eu posso deixar alguém, né, com vários parafusos a menos e por aí vai. Eu acho que ele é cuidadoso nisso. E ele é bem liberto, assim, então ele é criativo bastante. Eu acho que ele faz coisas interessantes. Descendo mais um degrau, ou subindo mais um aí, né? Na escala da maluquice vem Silas Rocha. Eu acho esse cara muito bom, né? Se você olha para ele, cara, ele parece meio mal-humorado, assim, logo de cara, mas é questão de você conhecer ele. O que me chama a atenção? Absoluta versatilidade enquanto profissional. O Silas faz mágica, faz coquetel, faz hospitalidade, faz de tudo. Os guris do Neoclass, esses tempos disseram, né? Eu acho que o bartender mais completo do Brasil hoje é o Silas, e de alguma forma assim, tá? Eu tava até ele aqui, né? Bartender mágico e ciclista, né? Ele evoluiu no ciclismo, eu não sabia disso. Mas realmente, um cara que já esteve aí no topo de campeonatos, que já trabalhou para marcas e que faz um trabalho muito bom, muito inventivo, muito que vai além do bonito, é bom, é um cara que gerencia, é um cara que inventa, é um cara que faz mágica, né? Por aí vai. Eu acho que o Silas é alguém a ser cuidado de perto, no bom sentido, evidentemente. Marcelo Serrano. E, né, eu achei legal porque quando eu estava fazendo esses prints, ia dizer, né, ele virou uma única coisa, mas ele é um cara muito bom em muita coisa, em releituras, em fazer cartas convenientes para os lugares em que trabalha, e foi absolutamente genial quando criou a espuminha do Moscow Mule, que eu achei tão engraçado que ele botou na bio dele aqui, né? Mas, de fato, o Marcelo Serrano hoje é um senhor espuma Moscou Mule. Mas é muito mais do que isso, tá? Mas esse Moscou Mule com espuma não é original. É uma versão do Marcelo Serrano. E o melhor de tudo é que ele diz que é uma versão. Né? Ele não faz questão. Foi ele que modificou. E faz um Moscou Mule sem espuma hoje para ver o que acontece. Aí deveria ter o e-mail dele aqui para a gente mandar os clientes reclamar. Né? Que ele faz a versão que não é original. Mas eu acho que eu nem perderia tempo em fazer umas famílias sem espuma hoje, porque as pessoas não queriam. Mas, e criador, para deixar bem claro, foi Marcelo Serrano. Zulu, porque eu acho o Zulu simpaticíssimo, ele tem algumas coisas interessantes, o fato de ele ser negro, eu acho que é importante, porque a gente vai vendo ali, né, eram quase todos homens e branquinhos, né, o Zulu é negro, baiano, e nunca disputem qualquer coisa de dança com ele, porque como bom baiano, ele provavelmente vai detonar o seu adversário, vamos dizer assim, tá? E é um cara muito bacana, trabalha aí com uma linha de bitters e faz drinks, do meu ponto de vista, mais abrasileirados. Acho que vale a pena dar uma olhadinha no trabalho dele. Heitor Marinho, que foi. Já me disseram que ele não é muito simpático. Comigo sempre foi. E acho que o cara é muito bom. Assim, ele tem sempre essa apresentação clássica. E é engraçado que ele tem todo um espírito de novo e ele se veste bem clássico. E é um cara que pouco importa isso, né? O fato que
Eu acho ele muito bom, assim, fazer brincos muito bonitos, muito bons, e ir para a ponta dos campeonatos e estar em casas de grande renome. Eu estou morrendo de saudade de São Paulo, que é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam fazer, né? Sabe? Ir para São Paulo e visitar bares, inclusive os mesmos de novo, sempre é uma fonte assim de grandes inspirações e de perceber tendências, né? É lá que o mundo gira, aqui no caso do Brasil. Não foi cota não, tá, gente? É que eu realmente não vejo tantas mulheres e também ia começar com uma lista imensa e acho que a primeira delas, assim, que saiu, tem a Maria Bento também em Salvador, mas eu acho que a Thalita Simões foi a primeira que conseguiu se enfiar num bar classíssimo, que era o Anexo São Bento, em São Paulo, e se adonar do bar e dali para o sucesso que ela é até hoje. Eu acho que vale a pena acompanhar o trabalho dela também, tá? Isso aí, gente, posso portar nos comentários, né, se lembrar de mais alguns, mas realmente eu digo assim, olha, se a gente vai ficar falando, vai ter 80, né? Então eu não tive que escolher alguns, sem drama. E para quem eu não falei, tá? Quer dizer, eu não sei, né, porque alguns que eu não gosto, mas a maior parte eu gosto, então, o que eu conheço eu gosto, então não fiquem chateados. E essa é a dica, assim, né, que eu acho que é a final de todas. É um negócio que inspira a sair absolutamente do convencional é carnaval. Isso é no Rio? Não, isto é em Lima. Está aqui embaixo o endereço. É no Peru. E o Aaron Dias, que é o bartender principal, uma equipe muito boa de bartenders, um bar de Europa, assim, acho que posso me falar isso, parece que a gente não pode ter bares bons, né? Mas de fato, sim, um bar muito bonito, com elementos sóbrios, outros não tão sóbrios, uns mais internacionais e outros menos internacionais. E com copos absolutamente disruptivos. Eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que ela é usada indevidamente para qualquer coisa que difere um pouquinho, mas isso é disruptivo. Isso é um copo deles, tá? Esse, inclusive, é o que eu acho que flerta um pouquinho com o brega. E eu acho que a sujeira, porque lavar isso aí deve ser um inferno. Mas é um exemplo do que esses caras fazem. Além da decoração, do puripério, então, assim, não, eles fazem copo que dança, copo que anda, copo que parece um abadá e por aí vai. Tá? Eu gosto muito de indicar eles para meus alunos quando para ter busca de coisas absolutamente disruptivas. E aí é aquilo que eu digo, olha, vocês não podem apresentar uma coisa igual que tem lá. E costuma funcionar, tá? Porque, nossa, é muito além. É, sei lá eu, é usar um pinico de copo se bobear. É usar coisas. Bom, procurem, dê uma olhada aí, gente. Tem N coisas. O copinho que dança, para mim, é o mais fabuloso que tem. Tá? E por que não que a gente não pode mexer nisso? E aí eu comecei a pôr como regra da avaliação dos meus alunos não poder usar copos convencionais. Isso é. Isso já deu desclassificação no campeonato, tá? Ah, não pode ter nada. Ai, como é que era? Preso ao copo. Mas o copo estava preso. Gente, deixa as pessoas serem criativas, pelo amor de Deus. Aí uma coisa, eu falei de um assunto, lembrei de outro. E às vezes, muito tardiamente, a gente se dá conta que esqueceu de uma coisinha aqui, tá? Quando eu falava em tendências aqui, eu diria que nas mais antigas, nas bem mais antigas, estava a coquetelaria molecular. Tá? Molecular é tipo da cozinha molecular lá, inclusive a inspiração é a cozinha molecular. Aí é caviar de não sei das quantas, esfera de não sei o que, e por aí vai. Né? E eram coquetéis que basicamente tu desfazia ele em elementos menores, que aí tu juntava no momento que tomava, a espuma de não sei das quantas, e por aí vai. Eu particularmente não gostava muito, eu acho que era muito desmontado ali aquela coisa, e era, enfim, muito bonito, mas eu sinto falta de, né, do copinho da bebida. É uma opinião minha, né? Mas, de todo modo,
a, a coquetelaria, a mixologia molecular deu uma queda. Assim. Foi uma tendência aí há 10 anos, talvez, pouco menos, 8. Cara, então pensar em caros, tem que ser bom para fazer, então não adianta o Joãozinho ali resolver o que vai fazer, já tá feio. Né? Vai ser o remendo, é melhor um coquetel que não é molecular, bem feito do que isso. Mas também foi uma tendência bem clara. E o meu ponto de vista estabilizou, assim, como quase nada. E agora sim, eu volto, era quase o último slide, esse pelo menos foi, né, eu confessei que eu esqueci de uma coisa, né, que devia estar no slide, mas lembrei em tempo de corrigir o vídeo. E, enfim, a gente fechar isso. Quando eu procurei isso sobre coquetéis, né, queria achar um rótulo de coquetel, eu achei essa pérola, né, da pessoa dizendo que esse é o cliente clássico, né? Não sabe se ele é bom ou se é ruim, se é um elogio ou não. Ele disse que aquele vinho do garrafão lá, que era, acho que era 2 litros, está dizendo aí. Sinceramente, faz jus ao preço de R$5, R$4,99 por 2 litros. Que legal, né? Tem odor forte de álcool. Aí tu já fica na dúvida se ele acha que isso é bom ou seria ruim. Aí tu começa a ter certeza que isso é ruim, porque deles que o odor é tão forte que ataca o fígado. Puta, esse negócio é mutante fazer esse álcool, né? Quase que instantaneamente. É a opinião de um consumidor de vinho de área. Ele deu uma soprada, né? Aí eu cito outra marca, né, que o Monte de Carvalho não tem odor tão forte, mas também tem odor não, né? O cara tá com produto. E não tem bom sabor e não tem gosto de uva como os demais vinhos. Eu já falou do vinho do outro, falo com isso, não sei nem pra quê. Eu vomitei muito ao ingerir um deste vinho. Eu passo que eu nunca vi isso em minha vida. Nem que me pague muito dinheiro, tomo novamente esse vinho. Era tão bom assim, me fazia, mas eu não tomo. Bom, depois eu tenho a crítica positiva, tá, gente? Dito que tá fazendo muito mal, faz jus ao preço, mas faz muito mal. Mas eu, além de descontrair um pouco, eu queria deixar bem claro aqui. Depende de qualquer coisa. Cerveja talvez passe, mas passa, né? Vamos lá. Mas dali pra diante começa a ser complicado, né, gente? Então vamos beber com consciência, vamos saber o que está bebendo, o cara nem sabe se aqui é um coquetel que não é um vinho, comparou com um vinho. Vamos beber com qualidade, vamos beber com sabedoria. Eu acho importante a gente acabar falando sobre isso. E me alonguei bastante. Eu agradeço aí a atenção e espero que vocês façam um bom uso e que façam aí seus comentários, críticas e tudo mais para que a gente possa fazer uma segunda versão desse vídeo, melhorar, fazer um anexo, por aí vai. Obrigado, até mais.